Olha o que a nata do futebol brasileiro comentou sobre o pênalti em cima do Arrascaeta. Só cobra criada. Pessoal do futebol raiz, Luxemburgo, Ricardo Rocha, Falcão, até o Mauro Naves, todos concordaram com o pênalti. E aí, o que vocês dizem? Esse bando de Nutella aí que chegaram agora, não foi pênalti, isso e aquilo. Vamos ver aqui o Galvão e Amigos, crédito de imagem à Band, link abaixo para conferir e bora lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente, caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e chega dando like pra gente fortalecer o canal, porque é de graça e não dói. Vamos conferir o que o pessoal tem a dizer sobre esse pênalti no Arrascaeta e o pênalti do Palmeiras. Comenta aí o que você achou desses pênaltis e vamos ver tudo o que envolve aquele jogo que a gente deu aula tática. Wallace Ian, hein? Virada de rosto, bola pro outro lado, a lá Ronaldinho Gaúcho. Vamos conferir. Na semana passada aqui, Galvão fez uma enquete. Cruzeiro e Flamengo podem pegar o Palmeiras, não podem e tal. Tá aí, ó. 2-0 Flamengo, a coisa tá muito dividida, não dá ainda para apostar em ninguém mesmo. São favoritos? São, mas Palmeiras não vence, eu disse agora há pouco, há muito tempo, ó, não vence o Flamengo desde 2017, são 8 jogos, muita coisa para o tamanho dos dois, né? Deveria estar um pouco mais dividida, mas o Flamengo sempre vai muito bem contra o Palmeiras. Bom, estamos vendo alguns lances, já podemos falar sobre isso? Foi pênalti ou não foi pênalti no Arrascaeta? Vocês se sentem confortáveis para afirmar? Eu sinto confortável. Foi pênalti. Foi pênalti. Eu vi as pessoas falando, não, mas ele segurou, mas o cara caiu. Para com isso, pô. O cara segurou o cara dentro da... Agora, o que poderia acontecer é que tinha um jogador do Palmeiras, o lateral chegando. Ok, poderia atrapalhar, mas ele segura o jogador. Ele coloca a mão no jogador do Flamengo. Né? Torcedor do Fluminense fica bravo porque com Arias aconteceu a mesma coisa. Ah, ele soltou. Mas ele segura, pô. Vanderlei. Foi pênalti, não tem nem o que discutir. Pô. Foi pênalti. Pois fora da área era falta, foi dentro da área, foi pênalti. O cara deixa o cara. Essa lógica do Luxemburgo, eu muitas vezes concordo, né? Olá. Se fosse fora da área, marcava, não é? Não, segurou forte. Como segurou, não deixou ele. Deixou passar, né? E ele nem vai na bola, nem olha pra bola. Perfeito. E ele ia ficar de frente pro goleiro ali, o Arrascaeta, enfim. Aí vem aquele negócio, não passa em câmera lenta, passa mais rápido, para saber o impacto, mas enfim. Aí ele segura e solta. Foi, Falcão? Foi. Não, e se ele não faz, se ele não toca a mão no Arrascaeta, poderia o lateral esquerdo tentar chegar. Isso. O lateral esquerdo tava fechando. Mas foi pênalti lá, na minha opinião. Faltou o Casão. Eu tenho dúvida. Ah lá, Casão já tem dúvida aí, gente. Eu tenho dúvida. Tá bom. Aí quem é que faz no jogo? Não, eu tenho dúvida porque... Você sabe que eu tive... aquela questão de esperteza. O atacante é esperto pra caramba. O atacante sente... O atacante faz a mão jogada, chegou ali, ele sente alguém encostar nele, Mas acho que ele foi menos artista do que o Arias daquele do Fluminense quando recebe o puxão e se joga. O Arrascaeta, ele vai de frente, ele tá vendo o lateral do Palmeiras fechando, que pode chegar. Ele sentiu a mão do peito. Não, mas esse não. Em câmera lenta, parece que ele segurou a Arrascaeta pra caramba. Eu acho, não tenho dúvida, cara. Casão. Eu não discuto que ele deu o pênalti, mas também não ia discutir se ele não marcasse. Acontece o seguinte, vamos bater sempre na marcação, né? Cara, zagueiro que vai num cara habilidoso, em pé, tá doido, cara. Ele tem que ter uma base, ele tem que dar uma distância para poder negociar o espaço do cara. Ele dá o bote, ele vai fazer pênalti, porque o cara dá o tapa na bola, ele tá em pé, não tem base para poder continuar. Você pode ver que ele tá em pé e o Arrascaeta só balança e tira a bola dele. Mas assim, vamos lá, não é indiscutível, é? Não é discutível, eu só acho que... Ele não marcou. Vamos supor que ele não marcou o pênalti, foi o VAR que chamou. Perfeito. Então, aí o VAR chama, ele vai lá, olha e fala assim, não, eu continuo com o mesmo pensamento, não foi pênalti. Seria absurdo ele não marcar o pênalti? Eu só acho que ele não segue na jogada, porque o cara impediu dele seguir na jogada, entendeu? Não, sei, mas o árbitro, se ele não marca, seria muito mais cobrança se ele não marcasse. Vamos olhar o outro lance. Esse tempo que ele segura o Arrascaeta é tempo suficiente do lateral chegar. Sim. Agora, o Ramon Abad marcou também no primeiro lance. Este pênalti aí, eu tenho mais dúvidas sobre a posição. Bateu na mão, não tenho a menor dúvida. Agora, que bateu no braço do Varela, que o braço estava aberto, olha lá, aí não tem dúvida. Gente, mas não tem uma câmera na linha para eu dizer para você, olha, ele está fora da área, está em cima da linha. Sim. Essa aí foi uma dúvida. E aí o VAR chama sem ter também uma convicção.
Porque não é conclusiva essa câmera, imagem. ele tá meio 1 metro fora da área. Tá fora, mas aquela então. câmera não mostra quase Então, nada. agora ele tinha dado o pênalti, mas o VAR chama. Então eu acho que às vezes a intervenção, a gente chama tanta atenção para isso. Traduzido, o VAR. Mauro, eles estão errando para tudo que é lado. Então, É, o VAR- eu não estou dizendo que ele não estava dentro da área nem fora, é que não dá, é inconclusiva a Então, imagem. o Mauro- Então o VAR não precisa chamar. Se o VAR tivesse uma imagem claríssima, não é isso? Exatamente. Pra que o VAR vai chamar se Pra ele quê? não tem uma imagem que prove Que tá o juiz dentro ou que fora? o árbitro errou? Não, para dividir com o árbitro a responsabilidade. Pois é, não, mas aí vai, Não dá fala. pra saber se Mas foi aí, dentro não ou aí, dá, fora. aí sim, se o árbitro não, se o árbitro é responsável dele, ele não chamou, ele vai ser criticado ou não pelo aquilo que ele fez, tá certo? Mas aí o árbitro, o VAR chama o cara para um negócio que ele não prestou, que ele não chamou ali. E não dá Aí pra ver. Os dois não seriam pênalti, porque o árbitro deixou seguir os 2 lances ali. Não, ele marcou. Ele marcou. O Ele- do Flamengo. no o do segundo, Palmeiras não, ele marcou. no segundo Mas não. a responsabilidade seria dele, O do cara. Palmeiras ele marcou. Aí o VAR chama sem nenhuma convicção, porque o VAR não tem uma imagem conclusiva. Agora, tecnicamente, o jogo foi mais fraco do que a gente esperava. Ficaram se estudando muito. Aquela história, aquela frase do Luxemburgo, o medo de perder estava maior do que a vontade de ganhar. Como é que foi? O que vocês acharam do jogo em si? Sabe o que eu gostei desse jogo? Só vou falar uma coisa, vocês podem discutir. Claro. É o passe do garoto do Flamengo para o Ayrton espetacular, Lucas. o segundo gol. O segundo gol. E ele recebe do Murilo, do zagueiro. O Murilo tenta tirar, o tapa mas que ele deu, porque Ele matou o zagueiro. era tão óbvio que ele que tocaria para o Michael, Pra- né? pra E o direita. zagueiro estava aqui, o E Piquerez. o zagueiro vai lá. O zagueiro começou a ir para lá, ele Wallace, ele né? nem olha, ele vira. É o Wallace. Perfeito. E ele dá uma de Wallace. Ronaldinho. Ele vira Ele o olha pé, pra lá e ó, tchuf pra cá. Você viu, Vanderlei? Você passa? Esse passe foi Porque maravilhoso. essa é magia, né, cara? Futebol, É a né? Ele faz magia. coisa diferente. Ele olhou pro lado, meteu a bola pro outro, deixou o cara. Quebrou a defesa inteira. Ele driblou defesa. Eu sem, achei, sem driblar. cara, Ele driblou sem driblar e ele recebe, o Murilo tenta cortar. Parece que é uma tabela entre eles, vai exatamente. Então foi. Ali esse muito jogo bom. aí, né? Vamos dizer, ficou muito Palmeiras tático, o Palmeiras que é um time mais, né? E o Flamengo tem mais qualidade. Sim. Na hora de que precisar da qualidade, o Flamengo vai pegar vai fazer um tapa de bola, vai dar uma. Exatamente. Vai jogar Exatamente, o diferente. time do Palmeiras é o time mais consistente. É isso aí. Mas o time do Flamengo, faz coisa tem diferente. jogadores que possam Sim, fazer diferença. sim, claro. Por exemplo, aquele negócio que eu acho que. Tá, tudo bem, o Palmeiras é aquele. Quem é que o Palmeiras faz isso aí? O Estevão. Né? O Estevão balança e. Que não Essa brilhou é a nesse jogada. jogo. Essa é a Essa jogada, ó. Agora é o Murilo, ó. O Murilo é que dá o passe, mas ele faz que ia pra direita lá. Ele olhou Nem pra- olhou. Pô, deixou Isso aí. o Ayrton Lucas Isso aí. na cara do gol. Ele Tudo tinha duas indicava opções. que ele ia passar pro Michael lá, ó. Ele tava esperando, ó. Você vê só, a jogada do Arrascaeta, ele tá dentro da área, ele tem mais é que balançar o corpo mesmo e dar o tapa, cara. Não tem jeito, Sim. tem que balançar o corpo e dar o tapa. Isso é futebol, cara. Aí detalhe, todos os jogadores que entraram no segundo tempo, esses 4 aí, ó, tava tudo aí, inclusive o Pedro aqui, ó. Todos haviam Não, o detalhe que eu entrado não tinha depois. prestado atenção, que o cara chamou a atenção agora do Piquerez, o Piquerez estava prestando mais atenção do lado do cara lá e ele Claro. virou pra cá. Mas se Virou, desse foi. no cara lá, eu acho que o Piquerez chegava. Sim. Exatamente. Se desse o É isso aí, Michael, o Vanderlei. Piquerez ia chegar. Olha lá. Olha o Piquerez como ele Ele tem que estar mais no meio do preocupado com caminho. lá, olha lá. O Piquerez, Mais virado até ele pra dar o quebra. pique lá, é. Ele quebra Claro, o Piquerez, porque ele tem a certeza que o passe vai lá. É. Então a Não. força dele Aí, tá do lado quem dá o esquerdo. toque aqui é o Pedro, aqui atrás. Ó. E assusta vocês o artilheiro do campeonato, depois de 10 rodadas, Não. ser um jogador de meio campo, clássico como o Arrascaeta, Ô, ô, 8 isso é- gols, isso é uma- completamente isso é uma normal. opinião Atrás minha. dele vem um centroavante típico, que É é a o minha Verratti opinião há com muito 7. tempo, presta atenção. Aham. Os maiores artilheiros do mundo, os maiores artilheiros do mundo, não foram camisa 9. Sempre foram camisa 10. Sim. Você vai pegar Cruyff, Pelé, Zico, Maradona. Agora era Messi. 14, vai jogar como 10. Não, sempre 14, mas sempre entendeu, os artilheiros. O cara chega vendo tudo de frente. Se o cara começar a entrar na área, vai fazer gol. Centroavante faz gol, mas tem que preparar bastante. Tem que ter, esses caras vêm preparando e vêm vendo tudo que está acontecendo. É impressionante, cara. Não, a gente teve Zico e tantos aí. 10 Rivelino, por uma opção desse. Mas artilheiros mesmo, você pega o Zico, o Dinamite era um centroavante, mas jogava com a 10 e tal. No mais, você pegar a relação, é sempre o centroavante, que sobra mais pra eles. Pegar os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Romário não sei quantas vezes, Túlio, não sei quem. É o 9, que agora há pouco vocês discutiram Não, aí, assim, não é, cadê o não, quer dizer centroavante? que não é surpresa Não, o não, meia não é. ser artilheiro. Não, Não, a lógico que surpresa não. é o seguinte, os centroavantes, os números 9 dessa
de hoje, eles fazem menos gols talvez do que eles os faziam meias, antes. do que os meias. Porque lá nos anos 80, o Zico era artilheiro, o Serginho era colado. sim. No outro ano, o Serginho fazia 30 e não sei quanto, e o Zico chegava com 28, 29. E o Roberto também nessa luta toda. lógico, Reinaldo, camisa 9, o Reinaldo Nunes. Então, isso que eu tô dizendo. Você pega a relação, é o Romário, o Nunes, é não sei o que, Reinaldo. É sempre o 9 artilheiro. Assim, claro no que não é geral, surpresa né? pelo geral- craque que é o Arrascaeta, né? No Lógico. geral, sai menos gols hoje, né? Os artilheiros, hoje em dia, eles são artilheiros com 15 gols, com 16 gols, num campeonato que tem 38 rodadas. Lá atrás, os caras jogavam menos que isso E fazia muito mais gol. fazia muito mais gols. E o Arrascaeta joga naquela função antiga do número 8. É o cara que encosta no 9, o cara que entra na área. Não é nem o segundo jogador de meio campo, ele é o terceiro encostando no 9. Não, ele é o terceiro. Ele é muito mais É quase um terceiro atacante do que um jogador de meio campo. Ele chega bastante. Ele joga mais colado junto do centroavante. Porque antes a função dele era caindo do lado direito. Por quê? Porque você tinha um atacante, você tinha um jogador pela esquerda, Everton Ribeiro no meio, e ele do lado direito. Hoje ele se fixou mais no meio. Por isso que ele chega mais. Ele tá jogando muito, é um craque. Então, me chama a atenção no Palmeiras, que não era o 9 artilheiro ainda, demorou para chegar, agora eles esperam que o Vitor Roque faça isso, o Flaco até Lopes fez no passado, mas reclamava do 9, e o artilheiro era o 10, Rafael Veiga, Lúcio. Rafael Veiga, você trabalhou lá, e agora está na reserva. É só uma fase, ou o time mudou, chegaram Eu os vi uma jogadores... declaração do Abel já dizendo que vai dar um tempo no Rafael Veiga, Sim. tá certo? Para recuperar, que ele anda muito cansado e muito para tentar voltar, mas já estão também assim, já meio que fazendo Voltar no lugar de quem uma e montagem tal, de né? time, já começando a tirar meio que ele para poder montar um outro time, outro diferente. É que mudou. Bom, as opções aumentaram muito para ele, sem dúvida alguma, mas o Rafael era referência, inclusive como artilheiro, e era camisa 10. Então, de repente, vamos ver o que vai acontecer com o Rafael. Acho que grande jogador, a gente questiona. Hoje eu vi alguém falando até nele na seleção, aquele 10 que não tem, Alan Patrick, Rafael tal. E o Palmeiras... Calma, gente, o Ancelotti tá chegando, vai olhar muitos jogadores por aqui, não é bem por aí, não. O Palmeiras vai encontrar um problema, o Estevão vai embora, né? Vai embora. Isso é um não foi problema tão grave, bem né? nesse jogo, né? Ele não jogou bem, mas vai ter problemas. Um cara espetacular, vai Você sair. não tem esse jogador com essa característica, não tem. Não tem lá e não tem lugar nenhum. Mas você vai lá ter em lugar nenhum. você tem um Paulinho, Pela né? convocação Aí, do Ancelotti, voltando na convocação do Ancelotti hoje, e nós, número 10 aqui no Brasil, esse meia que joga, né? O Alan Patrick, que é o Rafael Veiga, pela convocação dele lá, ele vai fazer meio que diferente do que jogar com meia. Ele vai jogar com jogadores de meio campo e vai fazer 3 jogadores na frente, vai fazer 2 linhas de 4 e fazer 2 na frente. Meio que vai mudar isso aí. É aquilo que o Falcão falou, 4-4-2. A nata do futebol brasileiro. Vanderlei, Ricardo Rocha e Falcão e o Mauro Naves, todos estão de acordo com aquele pênalti do Flamengo. A Arrascaeta corta. Me diz uma coisa, ô Murilo, o que ele queria? Qual que era a intenção daquele braço? Aquilo ali faz parte da jogada? Não tinha outra coisa para fazer. A intenção dele era barrar o Arrascaeta. E aquele pouco tempo que nem o Falcão falou, pouco tempo que ele segurou o Luiz e tirou o braço, foi o suficiente. Era suficiente para o Luiz chegar na marcação. E ele ia entrar e fazer o gol. Ele sentiu mesmo, ele caiu, lógico. É do atacante. Se fosse fora da grande área, não seria falta? Lógico que seria falta. Então, pênalti. É isso aí, a nata. Esses bandos de Nutella, tudo feito nas coxas, dizem que não são. Esses comentaristas aí que começaram a trabalhar de uns meses pra cá, de uns aninhos. Aí não, aí é a nata. Esse aí é o pessoal que veio lá do futebol raiz. Isso aí é falta, lógico que é. Todo mundo sabe, o cara vem em velocidade. Aquele pouco que ele tira é o suficiente pro outro cobrir. Ele ia sair na cara. Ele poderia fazer o gol, poderia dar assistência pro Bruno Henrique, que ele tava um pouco atrás. Enfim, ganhamos. Flamengo é demais. Vencer, vencer e vencer. É isso aí. Estamos a um ponto e já na próxima rodada a gente já vai assumir a ponta, porque tudo depende de empate ou perder lá pro Cruzeiro. A gente vai ganhar do Fortaleza. Chorem, bandiante. Tamo junto, o vídeo é isso aí. Se gostou do vídeo, já se inscreva no canal. A SR Plá, ative o sininho e meta o dedo do like pra ajudar a gente a elevar o canal, porque é de graça e não dói. Beleza? Comenta aí, compartilha, diz aí o que você achou do comentário dos convidados e
Até a próxima. Saudações rubro-negra.